Os pesos e as responsabilidades da maternidade atravessa aí todo o filme, primeiro longa-metragem da Thaís Fujinaga, A Felicidade das Coisas. Bom, panorama aqui a todo vapor, seu filme na competitiva nacional, a gente tem uma expectativa muito grande para acompanhar, para debater, para saber um pouco mais. E essa é uma característica do seu trabalho. Você vem tratando o tema da maternidade desde o seu primeiro trabalho audiovisual, em curta-metragem. O que é que te interessa nesse assunto, Thaís? Embora eu não seja mãe, eu tenho como você disse, né, uma relação com a maternidade muito forte. E eu lembro que desde os primeiros exercícios de roteiro na faculdade, eu fiz faculdade de audiovisual, tinha alguns exercícios que a gente tinha que buscar histórias familiares, assim, né? Que olhar para minha família, olhar porque é o centro da minha família, que no caso é a minha mãe, né? Porque meu pai morreu muito cedo e minha família é uma família muito de mulheres, assim, né? Que eu tenho 2 irmãs, tem minha mãe, eu tenho um irmão também, mas a dinâmica da casa e a rotina sempre girou muito em torno das mulheres. E isso naturalmente me marcou muito e me marca até hoje. Então minha relação mais complexa é com a minha mãe, é com as minhas irmãs e é vendo de fora também um pouco a relação das minhas irmãs com a minha mãe, como é complexa essa relação que é de amor, mas é também de muita dor e muita cobrança e muito peso. Bom, a sua Paula tem 40 anos, está aí à espera do terceiro filho, já tem um casal, né, de filhos e enfrenta todos os desafios, sobrecargas, cansaços que envolve a relação com a maternidade, principalmente quando ela não é dividida e compartilhada com o pai, né, enfim, com a outra parte. E isso tão presente nas famílias brasileiras ainda, né? A paternidade é uma questão, a ausência paterna me parece ainda um assunto pouco discutido, mas muito marcado, né, na maioria das famílias. E a trama passa então em torno dessa casa e dessa mãe nessa relação com as suas crianças. No filme é uma ausência que ela é sentida por conta do contexto, é sentida de forma mais forte, porque eles estão de férias. Ele não é um pai que não registrou os filhos, pelo contrário, né? Ele é um pai, ele tem uma relação, um casamento, ele mora com seus filhos, mas essa ausência ela se dá por conta do contexto das férias em que eles estão, a família está numa casa de praia e o pai ficou em São Paulo, mas a gente percebe através dessa escolha, né, dele não aparecer fisicamente no filme, dele sempre adiar a chegada dele na praia, o quanto realmente ele não se responsabiliza, né, por nada, assim, e deixa tudo nas costas da mãe, que é a Paula, da sua esposa, que é a Paula, sua companheira. E, enfim, foi uma escolha também para tornar mais visíveis alguns conflitos que justamente têm a ver com o que atravessa a maternidade, o que atravessa essas relações familiares, e também como que, porque o filme, embora ele seja muito centrado na Paula, ele tem esse co-protagonista, que é o filho, e o meu desejo também sempre foi falar um pouco dessa masculinidade, né? Dessa criança em formação, desse jovem, né? Pré-adolescente em formação, e quem são as referências que ele tem de masculinidade. E que é o pai, né? O pai são os outros homens, né? E o quanto isso também, né? Por mais que ele sinta a falta do pai, talvez ele se torne um homem igual ao pai, né? Na reflexão desse tema nas telas, assim, o que mudou, transformou da sua relação com a sua mãe, que é essa relação mais próxima, assim, né? A partir dessas reflexões que você faz com o audiovisual? Essa é uma pergunta que nunca me fizeram, mas que eu acho muito boa, assim, porque, na verdade, não foi com esse filme especificamente, mas eu lembro, e não foi necessariamente com o audiovisual, mas foi um momento da minha vida em que eu acho que foi durante a faculdade, acho que foi no primeiro ano de faculdade, porque é isso, né? Eu começar a revisitar histórias, olhar para o passado, mesmo ainda muito jovem na época da faculdade, e tentar buscar histórias e ver que o material de vida familiar, né, de histórias pessoais e familiares era muito rico para transportar, né, podia ser um caminho para eu achar a minha própria identidade como criadora, como roteirista. Isso foi realmente um momento muito importante, assim, de formação para mim. E daí além disso, teve um momento que eu achei um diário da minha mãe, um diário que eu acho que pegava uns 3 anos da vida dela, meio dos 14, não, devia ter mais, dos 15 aos 17, por aí. 17, 18.
E eu comecei a ler aquele diário e minha mãe escrevia o diário sem nenhuma pretensão. Assim, minha mãe é uma mulher muito simples, né? Não fez faculdade, nada. Ela terminou o colegial, mas, enfim, não seguiu com os estudos. E ela escrevia o que acontecia com ela, assim, de um jeito, é isso, sem querer escrever bem. Mas o conteúdo do que tinha ali me fez enxergar a minha mãe como uma pessoa, assim, não como somente a minha mãe. E aquilo me emocionou muito, assim. Até hoje eu lembro, eu penso nesse diário e é isso, assim, é muito um momento de inflexão na vida, quando você passa a enxergar a sua mãe como uma pessoa e não só como a sua mãe, que te deve coisas, né? Que tem que fazer coisas para você e cuidar de você. E isso nos meus filmes, eu acho que isso também me ajudou de alguma forma a querer falar dela. Eu acho, além de eu achar ela uma pessoa engraçada, eu acho a história de vida dela tem muitos eventos que eu acho, não que estão no filme diretamente, né? Porque é tudo muito reelaborado quando você passa para ficção. Mas eu sempre penso nela quando eu escrevo. Sempre tem alguma personagem que é ela. Ela não é a protagonista desse longo Felicidade das Coisas, não é baseada na minha mãe. A avó que é baseada na minha mãe. Mas de qualquer forma ela tá ali. E é engraçado porque tem histórias no filme que são histórias dela, que a avó conta, que são histórias que a minha mãe me conta. E ela vê e ela não fala, tá aí, sou eu, né? Você me pegou para colocar ali. Eu acho engraçado, né? E eu já ouvi outros realizadores falando que às vezes você, nossa, eu tenho que pagar direito autoral para minha família, porque tem coisa que eu realmente roubei. Mas daí a família mesmo vai ver e não se vê ali. Porque é isso, né? Um processo muito de reelaboração também, né? E a relação com a minha mãe, a minha relação com a minha mãe mudou. Da minha mãe comigo, eu não sei se mudou tanto. Eu preciso ter essa conversa com ela. Não sei o que ela acha, assim, é engraçado. Ela fala que gosta dos filmes e tudo, mas não sei, nunca aprofundei muito. Pois é, a mãe como inspiração para fabular e recriar, né? E refazer, inclusive, essa relação. Bonito. A Felicidade das Coisas, recomendo, vale assistir. Parabéns pelo filme e por essa realização, né? Primeiro longa-metragem, tem um gostinho diferente. Sim, foi um desafio, mas foi muito desejado, né, esse primeiro longa. E estou muito feliz de estar apresentando ele aqui, em Salvador, no Panorama. Pariu o filho, minha gente. Pari, o filho. Valeu, obrigadão.